E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel Félix, estudante de medicina, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a aterosclerose. Então vamos começar. O que é a aterosclerose? É uma doença inflamatória crônica dos vasos. O que é crônico? Que significa que faz muito tempo, é de uma longa data. E essa doença tem uma origem multifatorial, ou seja, pode começar de muitos jeitos diferentes. Mas tudo consiste é uma agressão que acontece do lado de dentro da parede dos seus vasos sanguíneos. Aqui seria como se a parte interna dos nossos vasos fossem feita de azulejos. Vamos pensar assim só para eu poder exemplificar melhor lá na frente. Então, a formação dessa placa vai se iniciar com a lesão dessa parede interna, que seria como se estivesse quebrando ou arrancando algum desses azulejos por diversos fatores. Os principais deles são a pressão alta, a dislipidemia, o tabagismo e o diabetes. Como consequência dessa agressão, aumenta as chances de gorduras que estão no seu sangue, como principalmente a parte mal do seu colesterol, vamos lembrar que é o LDL, vão ficar presas ali na onde quebrou ou descolou esse azulejo. Uma vez que essa gordura vai ficar presa ali, o seu sistema imunológico vai identificar: opa, não era para ter gordura aqui. Então o seu sistema imunológico vai tentar retirar essa gordura dali, só que ele não tem essa capacidade. E aí ele vai tentar acabar tapando isso, meio como se fosse quando tentam tampar buraco no asfalto da rua, sabe? Que fica aquele negócio que não fica do mesmo nível do asfalto, fica aquele negócio para cima, como se fosse uma lombadinha. Então, o depósito de LDL na parede do vaso vai ser o processo chave dessa formação da placa aterosclerótica. E quanto mais LDL você tiver no sangue, ou seja, quanto mais alto tiver o seu colesterol ruim, maior a proporção que esse evento vai tomar. Além disso, também vai acontecer uma inflamação ali nesse local, o que vai colaborar para que mais coisas ainda colhem ali. E, além disso, se alguma parte desse reboco que for feito for quebrado, vai acontecer um processo ali como se fosse o mesmo processo de formação de casquinha de machucado. Apesar de ser dentro do vaso, lembra que na parte de dentro do vaso também passa sangue. É o sangue que faz todo aquele processo de cicatrização, que começa a tampar o vazamento, formar casquinha e depois cicatriza. Vai acontecer exatamente a mesma coisa, só que do lado de dentro do seu vaso. E essa casquinha é o que a gente chama de trombo. É exatamente essa casquinha que pode se descolar e ir para vasos menores, que vai gerar eventos isquêmicos, que seria a falta de oxigênio, né, por falta de nutrição sanguínea, caso ela vá para vasos menores. E pode acontecer coisas muito mais graves, como o AVC, o infarto, o tromboembolismo pulmonar, entre vários outros. Então, resumidamente, a gente pode falar que a aterosclerose é uma parede cheia de azulejo que, por algum motivo, por causa de uma pressão muito alta, por causa de muito açúcar passando ali, por causa de muita gordura ou por causa de toxinas do tabagismo, vão acabar arrancando esses azulejos e alguma coisa vai tentar consertar. Tentando consertar, vai acabar criando uma bagunça. Você tem uma parede de azulejo aqui, você vai depositar material aqui e vai acabar deixando fora do nível da parede, que nesse caso a primeira coisa seria a gordura. Aí essa gordura vai acabar gerando uma inflamação e vai começar a depositar mais coisa ainda e vai continuar aumentando. E se tiver um machucadinho, vai acabar criando um processo de cicatrização que vai aumentar ainda mais isso, diminuindo ainda mais o espaço que você tem da sua sala, que no caso seria o seu vaso. Ou então, esse processo pode ser tão grande a ponto dele fazer um processo isquêmico ali naquele vaso mesmo. E geralmente os vasos que tem isso são vasos grandes ou médios. Então a proporção da isquemia vai ser muito maior e muito mais complicado de se resolver. E agora, como eu já disse anteriormente, os fatores de risco para essa doença são a pressão alta, a dislipidemia, que seria o colesterol alto, a diabetes e o tabagismo. Você cuidando desses fatores, você vai diminuir as chances de você correr grandes riscos por causa dessa doença. Por que diminuir as chances? Essa doença é algo que todo mundo vai ter um pouco ao longo da vida. Acontece que você tem que cuidar para que ela não tome grandes proporções e não gere nenhum fenômeno que possa causar morte e nem complicações graves. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que faz churrasco todo fim de semana e durante a semana você come bastante coisas com muita gordura e não se exercita, então as chances de você ter uma aterosclerose grande e ter complicações ao longo da sua vida, principalmente cedo, porque espera-se que quanto mais velha a pessoa seja, maior a chance dela ter uma aterosclerose grande, porque ela já viveu muito, então o acúmulo ali é maior, vão ser muito maiores do que uma pessoa que faz um churrasco
vamos supor, uma vez por mês, só que durante a semana ela come coisas saudáveis e pratica exercício físico regularmente. As chances dessa pessoa desenvolver uma aterosclerose grave desde cedo é muito baixa, o que demonstra pra gente a progressão ao longo dos anos dessa doença. E agora, os sintomas dessa doença, geralmente, ela não é uma doença sintomática se você tem uma aterosclerose importante. Se você tiver uma aterosclerose pequena ainda, ela vai ser assintomática. Caso tenha uma aterosclerose grande no seu corpo, isso pode começar a aparecer como dores no peito, nas pernas durante a atividade física, falta de ar, impotência sexual e, claro, em casos muito mais graves, tudo isso pode gerar um infarto, que geralmente ocorre depois de episódios de dores no peito. É muito difícil acontecer um infarto que o pessoal chama de fulminante. Geralmente existem dores no peito que vão dar aviso que vai ocorrer um infarto antes, e o derrame cerebral, que seria o AVC do nosso último vídeo. E agora, para tratar dessa doença, é simplesmente com o estilo de vida, você cuidando da sua pressão arterial, da sua diabetes, do seu colesterol e tentando parar de fumar. São esses os melhores caminhos que, de certo modo, podem evitar que se agrave as ateroscleroses do seu corpo, ou até fazendo com que algumas existentes diminuam um pouco. Agora, se o seu médico achar interessante fazer um exame para ver como estão os seus vasos, e se tiver alguma aterosclerose num grau muito alto, pode ser que você tenha que fazer o que muita gente conhece como o cateterismo e que ele te receite algum remédio específico. Então, se você não tem grandes ateroscleroses, cuide para que você continue assim, porque a chance de você morrer precocemente diminui muito. E caso você tenha, siga certinho as orientações do seu médico. Por hoje é isso, pessoal. Espero que tenha sido proveitoso para vocês e, como sempre, referências na descrição do vídeo e até uma próxima.